4 mais que 5 mais que 6, é como se estivesse no caminho de Emaús. Arde coração com a presença de Jesus. Jesus não é dinheiro, Jesus não é dinheiro. Eu tenho visto Ele pelos olhos, mas um dia eu verei como Ele é. Jesus não é dinheiro, Jesus não é dinheiro. Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia vai sanfona. Assim, irmão, ó. Ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjo nem profeta para me dizer, mas olhando para a terra, o céu e o mar, descobria que existia um supremo ser. Acima disso tudo existe um alguém, existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. O materialista, ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Agora bem forte: Jesus não é. Eu tenho visto Ele, mas um dia eu verei como Ele é. Jesus não é dinheiro, Jesus não é dinheiro. Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei. Quem está lutando para ver Ele como Ele é? Aí você tem que andar na contramão do pecado. Você tem que ser chato na faculdade. Você tem que namorar diferente. Você tem que dar testemunho comprando e pagando. Homem e mulher de uma palavra só, sim, sim, não, não. Passando de estar usado pelo capeta. E se quiser morar no céu. Se quiser ser um crente meia boca, meia canela, aí tu faz tudo igual o povo do mundo. Mas se tu quiser ser um crente que quando morrer, que estiver dentro do caixão, alguém disser assim: homem de Deus, mulher de Deus, né, pastor de Navalho? Aí tem que andar na contramão. E eu sou o único pastor nesse Brasil, Gardel, que eu ando desviado. E aonde eu passo, ainda desvio quem me ouve. Olha o oi que o irmão botou aqui, olha o oi que ele botou. Disse: rapaz, como é que a casa da bênção está um cara de Recife desse jeito? Vai dar fá maior aí, irmão. O homem tem que desviar. Me desviei para poder ser fiel. Estou caído. Será que tem alguém desviado aqui hoje? Tem? Vamos ver. Desviado da cachaça, desviado do cigarro, desviado da igreja que adora santo de barro, desviado da inveja, desviado da mentira, desviado da contenda que provoca ira, desviado do desviado de fazer a vontade de Satanás. Sou desviado do mundo. Quem é desviado igual a mim? Até você, vereador? Até a pastora? Não pode, pastor. É desviado também, é? Para encerrar, esse ano eu faço 32 anos. Quer esperar eu falar alguma coisa, né? É uma bênção ser casado. Mas pastor, você já pensou em separar? Já. O que não faz separar? É o contrato de casamento. Porque quando eu leio todo dia, está escrito uma testemunha que assinou nele: eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua moça.
mas na igreja não tem homem bonito. Está cansada de viver na solidão e resolveu dar uma volta no Egito. Tá namorando com um rapaz que falando que agora está feliz. Pra todo mundo diz: meu namorado é gato. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral. Gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha. E ser ovelha. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Parabéns para os homens da igreja. Continue valentes, que Deus abençoe a vossa vida. Amém? Quem quer ouvir mais diz amém. Leva o CD no final. Pastor Valmir. Glória a Jesus. Amém, queridos? Agora, os irmãos sentem. Glórias. Por favor. Saúdo a todos os amados irmãos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora receber os varões da bênção. Oh, que maravilha. Aí mesmo, aonde você se encontra, cada varão da bênção. Vai vir para cá? Eita, vai vir para cá. Vamos vir para cá. Vem para cá, varão da bênção. Cadê você, varão da ficar na frente? Não é vergonhoso não. Os altos vão lá para trás, os altos. Irmão Paulo, fica aqui na frente. Fica aqui na frente. Altos, altos. Irmão Alain, vem para cá, meu filho. Venha. Glória a Jesus. Pastor Frank, vem para cá, Pastor Frank. Pode vir. Nós vamos louvar o Senhor. Amém, queridos? Quem? Pois é, vem para cá, varão de Deus. Vocês são varões de Deus. E se eu for arrastar ele para cá? Senhor Jesus, que essa unidade ela venha continuar até Jesus voltar, amém? Glória a Deus. Será que a igreja pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus essa noite? Eu quero que você se colocasse de pé nessa noite para a gente louvar juntos, fazer um lindo coral. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos cantar juntos esse louvor que é bastante conhecido. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
para dizer que tu és o Rei. Louva ao Senhor, todos juntos. Oh, os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino, teu reino, teu reino. A tua igreja te adora, adore. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre justiça. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante assim: os reinos se abalam. Cante: os reinos se abalam, os povos se curvam. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno. Cante. A tua igreja te adora. Oh, teu reino, teu reino, teu reino é sempre. A tua igreja, a tua igreja te adora. Diga assim: a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Júnior, é uma honra poder estar aqui com o Senhor. O Senhor pode vir aqui conosco também nessa noite? Vem aqui conosco. Aleluia. É com uma alegria, Pastor Júnior, que estamos aqui nessa noite celebrando o nome do Senhor. E para nós aqui da Casa da Bênção, em unidade, Vila Manuel Sátiro, Conjunto Palmeiras, Alto Alegre, Planalto, Ayrton Senna, queremos receber o Senhor com muita alegria nessa noite. Amém? Que o Senhor Deus, tudo o que o Senhor for falar nessa noite, que Deus te use. Que a vontade dEle venha se fazer presente na minha, na sua e todos que estão aqui nessa noite. Vamos receber o Pastor Júnior com alegria nessa noite.
paz do Senhor para todos. Para mim é uma alegria estar com os irmãos. Peço já perdão pelo atraso, porque realmente é um milagre estarmos aqui, porque houve um grande problema com a questão da minha esposa, ela não pôde estar aqui comigo, e ela está naquela confusão dos professores que está havendo hoje ali, por causa da questão de exames, e ela deveria ter vindo comigo para virmos no carro, e acabou dando problema. Fui tentar pegar um Uber, 3 me enrolaram ficaram de vir, não vê? E aí eu peguei o Uber e nós chegamos aqui um pouco atrasados. Mas Deus, Ele faz as coisas dele, né? Eu peguei o Uber que eu vim, o rapaz era desviado e estava envolvido com uma dessas religiões, que é um sincretismo do budismo, até me foge o nome, com os nossos pensamentos cristãos. E nós viemos conversando, e é interessante como Deus vai tocando a vida dessa pessoa. E ele saiu daqui e disse: pastor, era bom se a gente pudesse conversarmos mais. Eu digo também, eu queria ficar mais tempo aqui com você, conversando, mas eu tinha que vir para cá, né? Então Deus veio tocando no meu coração, de lá para cá já, a gente tendo essa experiência, que é bem interessante. Por isso que é bom nós sempre falarmos da alegria que nós estamos vivendo, que é falarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, eu e você temos o que o mundo não tem. Eu e você temos a alegria que lá no mundo não tem. Nós temos o tesouro que o mundo não conhece, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todos os dias agradeça, porque você não é digno disso daqui, irmão. Você não é digno da salvação. Somos pecadores, somos falhos, mas Ele nos amou, Ele nos arrancou das trevas, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui felizes, louvando e exaltando a Ele, sabendo de uma coisa, mesmo pequeno, falhos, mas esse Deus nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele tem coisas grandes em nossas vidas. E nessa noite, como é uma noite masculina, não é isso? Hoje é a noite dos homens. Já vi culto de senhoras, como a gente tem normalmente, já vi trabalho de jovens, mas aqui tem um culto diferente, né? O culto dos homens, está certo, é uma bênção estar aqui com os irmãos, nesta festa masculina, onde os homens têm o direito aqui também, de abrirem sua boca e dizerem claramente, de forma de macho mesmo, que amam e exaltam o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, essa é a nossa alegria. Convido a todos para abrirem suas Bíblias num texto bem conhecido, que é em Atos dos Apóstolos. E eu peço você, meu estilo de mensagem sempre é mais de ensino. Podem ficar sentados, eu prefiro que você fique com a sua Bíblia aberta. Meu estilo de mensagem é um pouco de mais de ensino, e eu gosto de trabalhar sobre o texto, destrinchando o texto, e eu peço a atenção de vocês na leitura desse texto, que é um texto muito conhecido, o livro de Atos, capítulo 8, e nós vamos fazer uma leitura extensa, e aí eu peço a você a sua atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 12, e depois do versículo 26 até o versículo 40. Eu vou fazer essa leitura extensa. Novamente, quero agradecer aqui a oportunidade, agradeço pela oportunidade, tanto dada pelo pastor, pela pastora, aqui pelo irmão Valmir, não é, que está, isso, também revendo aqui alguns amigos, o pastor Ricardino, a Leila, faz tempo que nós não nos vemos, tá certo? Vendo aqui a esposa do pastor Ricardino, para mim é uma alegria estar vendo vocês. Tive o prazer de ser professor de alguns aqui na área de teologia, e para mim é uma honra estar revendo vocês aqui nessa noite. O texto diz assim:
Atos 8, do versículo 4 ao 12. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. Lá no versículo 26, mais à frente, diz o seguinte: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e na sua carruagem lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu o que o homem lia, o profeta Isaías, e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, o que me impede de ser batizado? Versículo 37, Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. É um texto interessante, eu já disse, é um texto muito conhecido. Fiz uma leitura extensa, mas por quê? Amados, a nossa sociedade, ela gosta de medir as pessoas, o homem, pelo que ele tem. A filosofia tenta
de outra forma, medir o ser humano pelo que ela diz que ele é. Nós que somos pragmáticos, medimos uns aos outros pelo que os outros fazem. Mas Deus não nos mede pelo que nós somos, porque senão estaríamos todos perdidos. Nem pelo que fazemos, porque as boas obras que fazemos para Deus são como trapos de imundície. Nem pelo que temos, porque riqueza não cabe no caixão. Deus, na verdade, olha para mim e para você e nos enxerga pelo que Ele quer que nós sejamos. Porque nós temos que entender uma coisa: não sou eu que faço Deus fazer. É Deus que tem um plano superior sobre todas as coisas. Não sou eu que devo querer forçar com a minha fé Deus fazer alguma coisa, mas eu tenho que usar a minha fé como canal daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Porque o plano e o projeto pertencem a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós só somos instrumentos na mão de um Deus vivo. Nós só somos vasos na mão de Deus. Somos vasos de barro. Mas uma coisa é certa: esse Deus pode estar derramando e colocando e depositando nesses vasos tesouros que são inefáveis. Portanto, nesta noite eu quero falar de um homem que ele fez a diferença. Como é um dia dos homens, eu quero falar mais para os homens nesse sentido. Um homem que fez a diferença. Por que ele fez a diferença? Porque ele não estava preocupado com aquilo que ele achava que era, com o que ele achava que tinha, mas o que Deus realmente queria fazer através da vida dele. Filipe vai ser esse exemplo para todos nós, derrubando o que está sendo apregoado pelas várias igrejas evangélicas que têm ferido o cerne do cristianismo, que têm se preocupado com coisas materiais, que estão ligadas apenas a questões voltadas ao ser humano como centro. Irmãos, paremos de ter pena demais de nós mesmos, paremos de chorar demais pelas nossas dores, de olharmos demais para o nosso umbigo. Nós não estamos aqui por um acaso, foi nos dado uma missão, e o que nós temos feito para Deus, nós temos um punhado de dias neste mundo. O que no teu punhado de dias você tem feito na tua história? Não adianta estarmos aqui com títulos, não adianta termos casa, carros, não adianta dizermos tive tais experiências, se nós não estivermos caminhando para o céu. Muitos naquele dia se apresentarão diante do Senhor, dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu profetizei. Mas eles vão ouvir da voz do Senhor o quê? Apartai-vos de mim, porque não é assim que está no texto. Porque eu nunca vos conheci. É algo sério. Irmãos, prefiro ir para a cruz, mas ir para o céu. Prefiro ser queimado vivo, mas ir para o céu. Porque os profetas não terminaram aqui a história desse mundo sendo aclamados como reis. Isaías foi partido no meio, Jeremias apedrejado, Elias fugindo para não morrer. O grande Eliseu não tinha nem cova, nem cobriram a cova dele.
mas a Bíblia diz que eles foram homens que o mundo não era digno. Eu quero chamar você nessa noite a ser um homem que faça a diferença. O mundo está cansado dos crentes que falam bonito. O mundo está cansado apenas dos nossos louvores. O mundo está cansado do paletó e gravata nosso. Eu falo como assembleano que usa demais isso. Para que foram inventar? Mas voltando para cá. Mas o mundo está cansado disso. O mundo está querendo ver em nossas vidas realmente o brilho de Jesus. Hoje é noite de nós nos avaliarmos e pensarmos: temos feito alguma diferença? E Filipe vai ser esse exemplo para todos nós. Um exemplo de um cristão que faz a diferença porque ele era ferramenta útil nas mãos de Deus. E de que forma nós podemos enxergar tudo isso de Filipe nesse texto? Vamos ver, portanto, algumas verdades sobre Filipe. Por que Filipe, portanto, ele é um exemplo para nós de um homem que fez a diferença porque era ferramenta útil nas mãos de Deus? Em primeiro lugar, porque ele ultrapassou os seus próprios limites. O texto vai deixar claro para nós que mesmo Filipe, sendo um homem simples, porque a Bíblia diz que ele era um homem simples, ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele não era nada disso, ele era diácono. O trabalho dele, naquela época, era mais ligado à área administrativa, no modelo de igreja daquela época. Não era de pregoeiro ou pregador. Ele era um homem simples, mas não ficou inibido pelos seus limites pessoais. Abro já um parêntese aqui, irmão. Se você só quer trabalhar, quando ganhar título, eu digo uma coisa: você nunca vai trabalhar. Se você só quer trabalhar quando o pastor bater palmas pelo que você faz, mesmo que você trabalhe, você nunca vai fazer para Deus. Se você for trabalhar só quando a multidão estiver lhe aclamando, você saiba de uma coisa: você não estará fazendo para Deus, você já estará fazendo para si. E eu tenho medo de lhe dizer uma coisa: você estará fazendo para Satanás. Porque tudo aquilo que não é para Deus, concomita em fazer para o reino das trevas. Se você não é pedra de construção, você é pedra de tropeço. Se você não está de maneira nenhuma ajuntando, você está espalhando. Se você não é bênção, você é maldição. Filipe não estava preocupado se alguém estava vendo. Filipe estava doido para trabalhar para o reino de Deus. E é interessante, ele não se deixou levar pelos paradigmas, ele está vencendo seus limites. Ele era judeu que fugiu para Samaria. O judeu tinha raiva de Samaria. E por que judeu tinha tanta raiva de samaritano? Lembrem da história de Neemias, de Esdras e Neemias. Os samaritanos que foram das 10 tribos que foram misturados com os assírios e voltaram dessa mistura e dominaram Canaã. Quando os judeus retornam do exílio e eles querem construir ali o templo, eles, os samaritanos, embargam a obra, enganam Cambises, que era o imperador daquela época dos medo-persas, para que a obra não continuasse. Depois,
E quando os judeus conseguem concluir a obra do templo, vem Neemias para levantar ali os muros. E novamente os samaritanos, junto com os líderes daquela região, tentam embargar a obra. Eles eram inimigos ferrenhos dos judeus. Filipe tinha tudo para que, como ele saiu fugido da Judéia por causa da perseguição de Saulo, de ele dizer: aqui para esse povo eu não prego, vou pregar para os irmãos galileus, vou pregar para os irmãos judeus de outros lugares, mas para os samaritanos eu não prego. Mas ele não lembrou de preconceitos, de paradigmas relacionados à etnia, ou à religiosidade, ou a pensamentos que iria levar a boa nova que ele estava vivendo para outras vidas. Mas eu vou mais além de tudo isso. Os limites dele é que ele quebra mais além do que eu vejo em Filipe. Não é só por causa dele estar pregando para os samaritanos e por haver essa divergência étnica e social. Mas por que Filipe está saindo da Judéia? Por causa da perseguição. E a Bíblia diz que Saulo tinha matado cristãos. Com certeza Filipe saiu fugido para não morrer. Ele tinha tudo para estar revoltado com Deus. Ele tinha tudo para estar zangado com Deus. Ele tinha tudo para estar questionando a Deus. Ora, por eu estava na minha vida boa, fui seguir esse Jesus, olha o que deu. Com certeza parentes dele tinham sido mortos, conhecidos, amigos. Mas em vez dele estar com peninha dele, da vida dele, ele lembrou de uma coisa: eu tenho uma missão muito maior. Eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu estou aqui para ser um homem que pode ser ferramenta útil nas mãos de Deus. Aí eu puxo para cá: pare de ter peninha da sua vida. Ah, mas eu tinha uma coisa, hoje eu não tenho. Eu vou mais além, porque crente às vezes com dinheiro faz é ficar mais crente, sem dinheiro faz é ficar mais crente. Com dinheiro é que o negócio é perigoso. Mas sem dinheiro, crente vai aos pés de Jesus. É um negócio invocado. Mas eu vou mais além. Ah, mas aquele irmão fez raiva para mim. Ah, foi tirado o meu cargo da igreja. Ah, eu não sou mais visto, já não vou mais fazer. Então você era crente do cargo. Você era crente do seu irmão. Você está deixando de fazer a obra de Deus porque a irmã está olhando torto para você. Ah, o pastor passou por mim, não falou comigo, já não vou mais fazer. Que evangelho é esse, irmão? Pare de ter pena de você. A maior misericórdia quem já teve por você foi Deus. Ele te amou, e o Deus soberano e onipotente, Ele se agachou dos céus, Ele já melou as suas mãos com barro, para que eu e você pudéssemos ser arrancados das trevas, pudéssemos ser salvos e ser feitos filhos dEle. Comece perdoando o seu irmão. Comece abençoando quem te amaldiçoa, orando por quem te persegue, entregando a outra face, andando mais uma milha. Este é o evangelho da dor, é o evangelho de Jesus. Irmãos, eu gosto de falar da palavra porque ela bate em mim, do tanto que bate em você. Porque nós somos crentes relaxados, preocupados, e olhamos demais o mundo com os nossos óculos, com as nossas.
O erro pode estar na sua lente. A falha pode estar nos seus olhos. Eu e você somos muito pecadores. Por isso que eu e você só podemos estar aos pés do Senhor. E saiba de uma coisa: o Deus que é justo, Ele é justo para julgar. E paremos de estar às vezes, irmãos, tão aflitos, assombrados, porque no momento certo a tua bênção vai chegar. Porque uma coisa é certa, e eu gosto sempre de dizer: se você passa por uma tribulação, seja ela física, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, eu não sei, mas você termina essa provação, amém, Deus te livrou das contas, Deus te livrou da doença, Deus te livrou do cataclisma que estava, sei lá o que, na sua vida, mas o seu caráter não foi transformado, não foi mudado. Eu quero te dizer uma coisa: você não venceu a batalha. Você foi derrotado, irmão. Porque o objetivo da provação é ser um homem que faça a diferença. O mal que tinha em você ser expurgado, é de você ser melhor para Deus. E nós temos um mal terrível, irmãos. Não estamos olhando qual é o sentido verdadeiro das nossas vidas. Nós estamos aqui para completarmos e sermos úteis para o projeto e plano de Deus. Os anjos ambicionaram isso, não foi dado aos anjos, foi dado para mim, para você. Ele não estava E quando ele entendeu isso, no próprio texto, provando que ele estava vencendo os seus limites, ele, em vez de ser meio de briga entre os samaritanos, meio de confusão e de contenda, o texto bíblico, ele é bem claro em dizer que ele foi feito meio de alegria e de felicidade para aquele povo. Quando Filipe chega naquele lugar, há uma mudança social. Olha no verso 6 como é interessante. As multidões agora corriam para ouvir quem? Filipe. O povo estava querendo ouvir Filipe. É uma mudança social. Samaritanos querendo ouvir judeu. Uma mudança física. O povo estava doente e eles saíam curados. O povo estava endemoniado e saíam libertos. O povo chegava com problemas, Deus trazia a solução através da vida do diácono Filipe. Foi um meio de mudança de mentalidade. Até Filipe chegar naquele lugar, quem mandava e desmandava ali não era nem a visão cristã, muito menos a visão judaica. Quem mandava naquele lugar, pelo texto do verso 9 até o 12, era Simão o mágico. Ele era chamado de o grande poder, um guru, um charlatão, um feiticeiro, e era um feiticeiro de quinta. Mas ele mandava e desmandava. Filipe chegou trazendo a verdade. É sociedade. Mas não é mudar a sociedade com campanhas mágicas, como o pessoal está criando por aí. Com elementos mágicos, tem gente vendendo feijão mágico.
e dizendo que é por Jesus. São os Simãos mágicos. Porque o Evangelho vai falar de amor ao próximo, o Evangelho vai falar de piedade, o Evangelho vai falar de justiça, o Evangelho vai falar da bondade, o Evangelho vai falar que eu devo ser uma pessoa racional, uma pessoa que tem os dois pés no chão, que devo administrar bem a minha casa, que devo ser uma pessoa boa para o mundo. É mudança de mentalidade que o Evangelho faz. Esse é o Evangelho de Cristo. Não que estão apregoando aí por nome de Deus. Irmão, se você não está sendo visto como o seu nome em holofotes, mas pessoas agora, as pessoas querem se batizar crendo em Jesus de Nazaré. Cadê a salvação? A nossa nação cresceu tanto em números de evangélicos, mas cadê a salvação? Somos hoje quase 40 milhões, mas cadê a salvação? Não diminuiu a criminalidade, não diminuiu a roubalheira. Cadê a salvação? Samaria tinha sido bombardeada por um homem só, porque ele trouxe uma mudança espiritual. O povo queria se batizar em Jesus de Nazaré, vidas estavam sendo transformadas, elas queriam uma vida nova. Vamos começar transformando esse país, irmão, mas comece transformando a sua casa. Comece transformando os seus hábitos, os seus costumes. Não adianta a gente falar de mudança, fazermos oração, gemermos aqui gritando avivamento, 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 se na minha casa eu continuo brigando com todo mundo, sendo aquele crente carrancudo, fofoqueiro, falador da vida alheia. Não adianta nada. O avivamento começa lá, no teu modelo de oração, como você tem orado, no seu devocional do dia a dia, como você tem vivido para Deus, se você tem sido crente real e autêntico e integral, ou é o crente que só lembra de Deus na hora da dificuldade. Lembre de Deus em toda hora. Se for jogar bola, lembre que você é crente. Porque espiritualidade não é falar muita língua, espiritualidade não é muita gritaria, nem chororô. Espiritualidade, irmãos, nós falhamos muito. Por isso que nessa noite é o meu convite, vamos fazer a diferença. Porque nós falhamos muito. Quando você for orar, você nem orar sabe, Paulo diz isso. Não tenha medo que o básico Deus não vai deixar faltar. Mas lembre que você é filho.
E todo pai gosta quando o filho. Senhor, é esta minha guerra, vem me ajudar, vem me mostrar o caminho, vem tocar no meu coração. Isso é tentar fazer a diferença. Se jogue nos braços do Pai, Ele quer transformar você. Filipe fez a diferença, porque ele trouxe mudança espiritual. Esse é o nosso sentido, vença os seus limites. Em segundo lugar, porque Filipe, ele é para nós um exemplo genuíno de um homem que faz a diferença, sendo ferramenta útil nas mãos de Deus. Que horas termina, pastor? Eu não ia longe. Começo falando demais. É 9? É 8h30 ou 9 horas? É 9 horas. Que a gente começa falando demais. A segunda razão porque Filipe é esse homem que fez a diferença, porque ele foi contra a filosofia materialista humana. E aqui eu quero a sua atenção, principalmente quem é obreiro. Filipe, no verso 14, ele ganhou a atenção de toda a igreja de Jerusalém. João descerem para ver, vamos ver, e ficaram maravilhados com o que tinha acontecido. Era verdade, era tudo verdade. Filipe tinha realmente bombardeado aquele lugar. Da igreja de Jerusalém, tinha caído na graça do povo de Samaria, está assim na sua tradução, Almeida, Revista e Corrigida. Ele tinha caído na graça do povo. Ele tinha tudo para dizer: aqui eu penduro a minha chuteira, sou pastor daqui qualquer um de nós querer fazer isso. Afinal de contas, Filipe agora era o homem mais respeitado ali na região de Samaria. Ele tinha tudo para dizer isso. Mas lá no E o anjo do Senhor manda ele se levantar e ir para a direção sul.
materialista, porque ele não enxerga a fartura, mas ele ouve a voz de Deus. Pare de enxergar demais. Se coloque pronto para ouvir. Deus quer que você pare de enxergar demais, porque quem enxerga demais acha que sabe mais do que todo mundo. Feche os olhos e pare para ouvir. Deus é invisível, você não vai enxergar Ele com seus olhos. O mundo espiritual é invisível, você não vai enxergar com seus olhos, mas você vai ouvir a voz de Deus, porque foi com a voz de Deus que Ele criou os céus e a terra, foi com a voz de Deus que Ele criou cada ser vivo, é com a voz de Deus que Ele vai falar para o teu coração, é com a voz de Deus que nós vamos ouvir naquele dia o grito nos céus que vai nos arrancar das trevas dessa terra para as nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. É com um grito, é com a voz. Pare para ouvir, irmão. E o texto deixa claro que Filipe, ele para ouvir, por quê? Porque ele não pestaneja. O anjo manda ele fazer, ele não retruca, ele não questiona. O texto bíblico só diz assim: e se levantou e foi. E se levantou e foi. Se Deus já falou para você, por que você ainda está parado? Se Deus já falou para você, por que ainda você está esperando o que aconteça? Levantar e ir, porque Ele já te chamou. Ouça a voz de Deus. Ela pode vir como um vento suave, mas ela pode vir também como um vento veemente e impetuoso. Ouça a voz de Deus que já fala com você há tanto tempo, o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça, para onde Ele quer que você vá. É hora de deixar Deus falar para a sua vida. E Filipe, é interessante, irmãos, que o texto diz assim, o anjo falando: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E é o mais invocado. Deus não disse realmente para onde ele deveria ir. Ele diz: vai em direção ao sul. É incerto. Sabe por quê? Por que Deus não disse o lugar exato? Para que Filipe entendesse que ele não pode ir sozinho, que ele não consegue sozinho, ele tem que ir na dependência de Deus. Quando nós nos achamos que podemos sozinhos, vamos fazer besteira. Ontem eu estive pregando numa igreja e nós estávamos falando sobre esse assunto. As pessoas que tentam ajudar Deus. Abraão tentou ajudar Deus, se deita com H e olha o que deu. Pedro tentou ajudar Jesus. O Pedro que tinha há poucos instantes falado que Cristo era o Filho do Deus vivo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele agora abre a boca e diz: Senhor, Deus tenha misericórdia de ti. Ou seja, você sabe o que está falando, Senhor? Querendo tirar Jesus do foco da cruz. E ele ouve de Cristo um carão bem dado: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas somente nas coisas dos homens.
Pare de enxergar a fartura, irmãos. Pare de enxergar com seus olhos. Ouça a voz de Deus. É incerto para você, mas é certo para Deus. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Esteja na dependência de Deus. Pare de ser precipitado. Pare de querer as coisas do seu jeito. Pare de querer a bênção imediata. Você tem que entender que a verdadeira bênção se passa por um processo. Deus, Ele está te moldando. Deus está te quebrantando. Passa por esse processo, porque é a verdadeira bênção que vai permanecer para todo sempre. Pare de ser crente fast food. É o crente da bênção fast food que Deus tem que dar naquela hora. Abraão esperou 25 anos para o filho nascer. Quando o filho era rapaz, Deus pede para ser imolado, para ser sacrificado. Só que o Abraão, que foi precipitado lá atrás, o Abraão medroso e mentiroso, que entregou até a mulher para os homens, para Faraó, agora é o Abraão crente, porque viu as coisas de Deus. Ele leva o menino e disse: olha, nós iremos e voltaremos, diz isso para os servos. E quando o menino pergunta: pai, tem tudo aqui, mas está faltando um novilho, Deus proverá. Esteja na dependência de Deus. Deus vai providenciar. Está faltando dinheiro para as tuas lutas, continue guerreando, Deus vai providenciar. Ah, mas está faltando amizades, Deus vai providenciar. Ah, mas está difícil, continue, porque Deus vai providenciar. A vitória verdadeira é aquela que nós passamos por guerra. E saiba de uma coisa: está apertado o negócio. Quanto mais apertado for, mais grandioso vai ser o alívio. Por isso que o céu é bom, irmãos, porque aqui a luta daqui de baixo é difícil. E ó, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estamos bem certos de que nem a morte, na altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, pare de enxergar demais. Que ele não fica no meio do caminho. Isso aqui é importante. Ora, se você pega o mapa de Samaria até o bem no meio. E se vocês não lembram, ele teve de passar por Jerusalém para ir para o Mas em Jerusalém, os apóstolos agora respeitavam, não mais como o diácono Filipe, mas como o grande evangelista Filipe. E ele tinha que passar por Jerusalém. O perigo no meu e no teu ministério não é nem é no fim.
O perigo no teu e no meu ministério é no meio. Porque no começo você é o diácono Zé Ninguém. No meio você é o famoso entre os apóstolos. Filipe poderia ter botado na cabeça: aqui eu vou ficar. É a minha terra, Jerusalém. Agora eu sou famoso entre os meus conterrâneos. Os apóstolos agora me aclamaram. Eu fico aqui, daqui ninguém me tira. Mas não foi assim. Filipe deixou de estar acompanhado pelos apóstolos para ficar sozinho. Filipe deixou de dar ouvidos à mente para tentar estar sensível a Deus. Filipe deixou de estar na terra dos conterrâneos em que ele era famoso para ir para um deserto. Você quer seguir a Deus? Esteja preparado para jogar tudo para o alto, para ir para o deserto. E Deus gosta de falar com a gente no deserto. E Deus gosta de mostrar as maravilhas no. Então não pense que é nas bênçãos que você vai realmente encontrar Deus, é no sofrimento. Porque o evangelho não é o evangelho da glória, é o evangelho da cruz. Não é o evangelho de você bater no peito, fracassado e pequeno. Porque quanto menor você for, mais leve você vai ser e o vento vai te levar. Deixa o vento te levar, o vento do Espírito. Ele vai te levar para longe, mas te esvazia de ti mesmo. É hora de continuar, porque a nossa caminhada ainda não acabou. Conta a história de 2 missionários. O casal ficou abatido por isso. E o marido ficou revoltado em casa, diz: eu não vou mais para aquela igreja. A esposa, mais prudente, ficou calada com tudo isso e ficou olhando. E os dias foram passando e o missionário cada vez mais abatido em casa. E em dado momento, em um dia, ele estava na calçada questionando Deus: Senhor, eu saí para fazer tua obra. Joguei tudo para o alto, a minha juventude, minhas forças, tudo para trabalhar no teu reino. Quando eu chego, sou desprezado, sou humilhado aqui. E ele começou a questionar Deus. A esposa, lá de dentro, ela ouviu
o rosnado do marido lá fora. E em dado momento, ela saiu, movida pelo Espírito Santo, e olhou para ele e disse: por que você está reclamando? Aí ele gritou: você está doida, mulher? Você não está vendo? Olha o que fizeram com a gente. Nós fizemos a obra de Deus. Cadê? Que prêmio ganhamos com isso? O que nós recebemos com isso? Quase nós morremos trabalhando pela obra. O que ainda não acabou. A nossa obra só vai acabar naquele dia glorioso. Te levanta daí, nós ainda estamos vivos. De Deus, naquele dia glorioso, tem uma coroa de glória preparada para mim, para você. Pare de ficar olhando no meio do caminho. Te levanta, sacode a poeira, porque a minha e a tua obra não acabou. Não devemos estar murmurando. A nossa obra grandiosa vai ser naquele dia que vai ser concluída. Começa a fazer a sua parte. Tem talento enterrado, tem propósito de vida enterrado. Filipe não ficou no meio do caminho. E quando eu falo do deserto, é algo Filipe nem sabia para onde ia e nem para o que ele ia fazer, e nem para quem. Só que quando a gente para pensar sobre Filipe, nós imaginamos no amanhã ele andando. Só que a quantidade de quilômetros que Filipe percorre foram 90 quilômetros. 90 quilômetros a pé naquela época era como um dia de caminhada. Filipe andou 3 dias, deserto adentro. Irmãos, imagine andar um dia, sem você saber para quê. 2 dias, sem você saber para quê. 3 dias. 3 dias no sol causticante, no deserto, sozinho, isolado, praticamente tinha perdido tudo. Cadê a glória dele? Cadê a fama dele? Cadê as multidões? Filipe estava sozinho. Deus vai te colocar no deserto. E não diga: não vai acontecer comigo. Você vai passar por isso também. Para ser sozinho. E não é para andar poucos dias, não. É para você sofrer, para você padecer, para você aprender. É o espinho que você tem que às vezes ter. É o sofrimento que você tem que padecer, para que você valorize a grandeza de um Deus que pode todas as coisas. E ele andou esses 3 dias. Espírito Santo. Está passando pelo deserto, mas não pare de ser sensível ao Espírito Santo. Pare de pensar demais, deixe que o Espírito Santo te mostre o que ele quer em você.
Pare de imaginar demais, vai ser o momento certo. Jeremias passou, não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 anos pregando, foram 40. E nenhum infeliz se converteu. Profetas como um dos homens mais santos que passaram por este mundo, porque ele ouviu a vontade de quem? De Deus. Não espere tapinha nas costas por fazer a vontade de Deus. Santo, espere ter uma vida cheia do poder de Deus. O Espírito Santo manda ele aproximar-se da carruagem. Talvez você não entendeu. A carruagem vinha em alta velocidade. Filipe estava cansado, mas o Espírito Santo não pergunta se ele estava cansado. O Espírito Santo não para e diz: olha, se você quiser. O Espírito Santo ordena que ele se aproxime da carruagem. E o texto bíblico diz que ele corre. As últimas forças de Filipe foram empregadas para ele correr atrás da carruagem. Lá em Jeremias é dito: corre mais do que os cavalos. Para a tua missão, para o teu chamado. Você está cansado no meio do caminho, mas o Espírito Santo já está mandando você correr. Corre mais do que os cavalos, porque a obra dele é essa. Chegou o momento, chegou a hora, é hora de você correr. Faça e coloque todas as suas forças para fazer a vontade de Deus. Você não correr mais do que os cavalos, a carruagem vai passar. A oportunidade vai passar. O momento certo vai passar. Se é o teu ministério pastoral, é agora. Se é o teu chamado, é agora. Se é uma vida de jejum e oração, é agora. Se é uma vida de evangelização, é o
forças do Espírito Santo não está apontando. É hora de correr, ultrapassa cavalos, é hora de fazer a vontade de Deus. E é interessante no texto ainda, irmãos, que ele consegue se aproximar, e ele não apenas se aproxima, mas ele consegue ouvir o que aquele eunuco gentil estava lendo, e ele consegue, cheio do Espírito Santo, se dispor a responder aquela dúvida, porque quando nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, nós temos essa percepção do momento certo de falar. A Bíblia manda a gente estar pronto para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Mas existe um momento de falar. E o momento que eu e você temos que buscar falar é aquele em que o Espírito Santo nos manda falar. Se o Espírito Santo lhe mandou falar, não importa o que ele mandou, fale. Se ele mandou você profetizar um vale de ossos secos, é loucura, mas profetize ao vale de ossos secos, foi Deus quem mandou. Porque se Deus mandou, vai acontecer. Se não foi Deus, irmão, você vai passar uma vergonha. Mas se foi Deus, ossos vão se debater, vidas, e um exército vai se levantar, e eles vão ganhar vida diante dos seus olhos, porque foi Deus quem mandou falar. Ele faz a diferença porque ele fala. E ele fala, e aquele homem ouve. Entendes tu o que lês? E eu acho interessante, quando o servo de Deus, ele fala realmente pelo Espírito, o texto vai nos dizer, olha os detalhes que o texto vai nos colocando. Quando ele fala pelo Espírito realmente, aquele homem, ele pede para que Filipe agora entre na carruagem. Porque quando eu e você falamos pelo Espírito Santo, nós entramos em qualquer lugar. E aí a grandeza final dele fazer a diferença, eu estou encerrando, irmãos, 9 horas, é porque, além dele ir contra os limites dele, além dele ir contra a filosofia materialista humana, ele apresenta o verdadeiro Evangelho. Aquele homem estava confuso porque não tinha entendido aquele texto de Isaías 53, porque ele tinha a ideia, aquele eunuco, de que o Messias judeu seria um líder beligerante, um líder de guerra, e Isaías apresenta o servo sofredor, um homem de morte e de dor. Ele não tinha uma perspectiva correta do Cristo, ele tinha uma perspectiva controversa e errada, mas Filipe agora ele adentra e diz, não, o Cristo que eu te prego não é este Cristo que está sendo pregado por aí, o gênio da lâmpada, o Cristo que você vem para ele, para de sofrer, isso é mentira. Você vem para Jesus, irmão, agora que você pegou o caminho apertado. Você não tinha cruz, tome cruz nas suas costas. A promessa do mestre também sabe o que é? No mundo tereis, é promessa, viu, irmão? Pegue a promessa. Eu não venho trazer a paz, eu venho trazer a é promessa do mestre, mas é promessa dele também, que aquele que for fiel até o fim, ele te herdará a vida eterna. É permaneça nos caminhos do Senhor.
Então Filipe ele começa a apresentar agora o Jesus verdadeiro, o Jesus que veio para se sacrificar na cruz, o Jesus que é o verbo que se fez carne, o Jesus que veio nos substituindo na cruz, que a obra dele expiatória cobriu os nossos pecados, que a obra dele expiatória foi a nossa própria ação. A maldição que era sobre nós não está mais sobre nós, ela caiu sobre Jesus. A obra dele da cruz é também a nossa redenção. Ele nos resgatou das trevas, ele nos fez escravos seus. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes o nosso antigo patrão nos pagava bem, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O nosso novo patrão não nos paga salário, ele nos dá presente, porque os nossos salários realmente mereciam ser a morte, mas ele nos deu foi a vida eterna. Filipe começa a pregar a Cristo. Jesus é o centro da nossa mensagem. Toda mensagem que Jesus não é o centro, não é evangelho. Toda mensagem que prega mais autoajuda, não é evangelho. Toda mensagem que está falando de placa de igreja, não é evangelho. Toda mensagem que está envolvida com a feitiçaria evangélica, não é evangelho. O evangelho é Jesus de Nazaré. Ele é o começo, o meio e o fim. Esta é a mensagem do evangelho. Filipe prega o evangelho, por isso que ele é um homem que faz a diferença. E quando ele prega o evangelho, interessante, Deus colocou ele num lugar que ele não sabia para onde ia, no meio do deserto, tirou ele de multidões para pregar para um homem estrangeiro. Só que quando ele expõe o evangelho, a carruagem que andava em toda velocidade, agora ela para, porque aquele homem agora ele diz: eu quero ser batizado nas águas por esse Jesus, eu quero ser batizado nas águas na fé nesse Jesus. Quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, essa carruagem desse mundo vai parar. Esse sistema vai cada vez mais sentir, este mundo vai sentir a presença deste Deus. O Império Romano, que tinha 80 milhões de pessoas naquela época, o mais poderoso império e beligerante deste mundo, saiba de uma coisa: 12 homens conseguiram sacudi-los, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e fizeram a diferença. Nós podemos fazer a diferença na nossa geração. Pode ser uma geração difícil, pode ser uma geração terrível, pode ser uma geração imunda, mas o evangelho de Jesus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Comece a se colocar como um homem que vai fazer a diferença. Pare de viver para você. Tem pessoas que citam o que Paulo fala, mas não entendem o que Paulo diz. O não vivo mais eu é Paulo dizer: a vidinha que eu sonhei eu joguei no lixo. Ele chega a dizer realmente em Filipenses que tudo para ele era esterco. Ele já diz isso. Não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Toda a tua vidinha você joga no lixo. Agora deixa Deus viver em você, fazer em você o que Ele quer fazer. Se são projetos diferentes, é o que Ele quer fazer em você. Se for necessário deixar toda a fortuna, deixa a fortuna. Se for necessário entregar tudo e jogar tudo para o alto, entregue e jogue tudo para o alto. O que importa é que você seja realmente aquele homem que Deus está fazendo o que Ele quer fazer. Faça a diferença. E na conclusão desta palavra, Filipe, portanto, ele é um homem que faz a diferença. Por quê? Porque ele não era levado por preconceitos e paixões, porque não era um mercenário que estava querendo
ganhar dinheiro como Simão o Mágico. Não era um homem que buscava glória para si, não se importou com Samaria, nem com Jerusalém. O que importava era ele ir para onde ele deveria ir. Filipe não desistia de sua missão. Não importa se é no meio do deserto, não importa se o caminho é longo, não importa se ele tinha que correr mais do que os cavalos, não importa, ele não desistiu. Filipe, ele era um homem que ouvia a voz de Deus, que obedecia à voz de Deus, que se tornou voz de Deus e que vivia o poder da voz de Deus. Quando aquele eunuco foi batizado, o Filipe que foi ali para o deserto, foi trasladado para Azoto, viveu experiência grandiosa, sabe por quê? Porque ele foi tirado, arrebatado daquele lugar e levado para outro de forma sobrenatural. Filipe jamais teria experiência se ele tivesse deixado de ir para o deserto. Você quer grandes experiências com Deus? Tem crente que diz, eu quero ser como Paulo. Quer mesmo, irmão? Se prepare, as dificuldades grandiosas vão vir, os problemas vão vir, as adversidades vão vir, todo tipo de problema que você nem imagina vai vir, mas você vai poder ver a mão do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Quem quer ser uma pessoa que vai fazer a diferença, fique de pé neste momento. Meu convite para você nesta noite não é apenas de sair daqui dando glória a Deus e aleluia, é de sair daqui com um propósito de chegar em casa sendo diferente. Não adianta sairmos daqui emocionados, e eu digo para você, emocionar alguém é fácil. Eu quero ver lá fora. Eu quero convidar você que me ouviu nesta noite, uma palavra objetiva e simples, é que eu quero convidar você a ser melhor para Deus, a ser para Deus, seja melhor para Deus. O mal que você ainda está fazendo, pare de fazer hoje. O bem que você ainda não fez, comece a dizer, Senhor, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer para ti. Lembra do que Deus já quis fazer na tua vida. E por que você ainda não fez? Preguiça, é a zona do conforto, é o medo. Estão vendo, e daí se estão vendo? Eu convido você a ser melhor para Deus. Para o seu trabalho você é pontual, para o seu patrão você faz o que é melhor, porque quer ganhar melhor. Eu convido você a entender, Deus é maior do que seu patrão, Deus é maior do que seu trabalho, Deus é maior do que os seus sonhos, os seus objetivos, Deus é maior do que você, do que sua família, do que sua história. Deus é maior, então faça o melhor para Ele. Eu quero fazer só uma oração, e eu não preciso chamar ninguém aqui na frente. Eu quero você diante de Deus agora, porque essa mensagem foi para crente mesmo. Feche os seus olhos agora, é você e Ele. E comece nesta noite a pedir, Senhor, eu quero ser melhor. Deus vivo, Deus eterno, Deus justo. Como somos egoístas, Senhor, como somos egocêntricos,
somos pequenos, Senhor. Às vezes estamos sendo, Senhor, como, Senhor, aquele sacerdote, o levita. Estamos saindo do templo, mas se afastando de fazer o bem. Senhor, Espírito Santo, vem nesta noite nos transformar e transformar nossa índole. Vem, Senhor, mover os nossos corações e vidas. Queremos ser vasos das tuas mãos, ferramentas úteis para a nossa nação. Vem usar o teu povo, Senhor, e canta. Tira o medo, Espírito de Deus. Tira a preguiça, Ramanarashere. Tira o sentimento de vanglória. É hora de fazermos para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, para o teu, Senhor, para que o mundo veja o teu evangelho. E é neste momento, Senhor, é que te pedimos, não nos deixa que nos conformemos com nós mesmos. Nos perturba, Espírito Santo, Ramanarashere. Vem nos perturbar pelas madrugadas, Ramanarashere. Vem, Senhor, nos incomodar, Ramanarashere. Nós queremos ser melhor para ti, ser oferta com cheiro bom e suave para a tua presença, Senhor. Oh Deus vivo, Deus eterno, nós te sentimos aqui nesse lugar, e é como água que está passando e lavando as nossas almas, recantar. Muito obrigado, Jesus. Ricantar a mana, xeriante, canta lá, maneira, súria. Muito obrigado, Jesus, porque nós sabemos que somos frutos do teu amor e da tua graça. Desde já te agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que certo alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Amém, queridos. Sentem, por favor, só um instante. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. As pessoas têm a mania, depois da ministração da palavra, né? Na verdade, não é quem gostou da palavra, é se Deus gostou da atitude daquele que recebeu a palavra. Porque, na verdade, quem recebe a palavra tem a atitude de Filipe. Amém, queridos? Fica a dica. Glória a Jesus. Paulo, capítulo 12, no versículo 2, ele fala algo maravilhoso ali. De renúncia, para poder ter experiência com a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? É não se conformar com o mundo. Amém? Amém. Fica a dica também. Vamos nesse momento, amém? Você que gosta de contribuir, de colaborar, com amor, com gratidão, com alegria, tá certo? Você tem a liberdade, nesse momento, de se levantar da cadeira. Não vou dizer da sua cadeirinha, porque a cadeira é nossa, é do templo. Amém? A gente vem e vai e a cadeira continua aí, porque vem outras pessoas e sentam. Mas você tem a liberdade de contribuir nessa noite. Tem alguém aí que trouxe o dízimo também nessa noite? Coloca aí, para mantimento da obra do Senhor. Mas se não tem, não fica triste. Amém? Não fica triste. Diga graças a Deus. A obra de Deus não é feita forçada. Amém? Não é por opressão. Diga graças a Deus. O Espírito de Deus é quem mantém a obra, e Ele faz acontecer a coisa. Mas nesse momento, que Deus venha dar graça aos nossos amados irmãos, os ouvintes, aqueles que estão ligados, né? Participando desse culto. Você está em casa, está cultuando também a Deus. Quem sabe você chegou agora e ligou agora, mas você tem a oportunidade de depois você ligar o seu celular e você vai devagarzinho, e a mensagem a qual o Espírito de Deus falou aqui, Ele vai continuar falando e vai ministrar o seu coração. Não importa onde você está, não importa a localidade. O Brasil é grande, mas não está só no Brasil, vai além das fronteiras, vai passar essa nação e vai alcançar alguém, eu não tenho dúvida. Diga graças a Deus. Quero pedir para que você possa ficar de pé nesse momento. O pastor Edinavaldo, nosso pastor, em nome de Jesus Cristo, ele vai olha que maravilha. Olha aqui, pastor, eu estou sem óculos, mas eu estou lendo. Isso é milagre, não? Após a mensagem terá lanche
Primeiro para os visitantes, depois para os da casa. Para Jesus, vai lá. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu estou me sentindo envergonhado. Eu estou me sentindo envergonhado. Aleluia. Por não ter feito nada para Jesus ainda. E sabemos que, vendo uma palavra dessa, é motivo para nós chorar. A nós dobrar o joelho. Porque muitas vezes, irmão, Deus tem falado de uma forma tão aberta no meio do seu povo. E nós vemos uma alma. Eu considero que foi uma alma que Felipe andou 3 dias. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz que há alegria no céu. Não vou dizer que aquele eunuco não se arrependeu sim. Porque foi uma longa viagem dele até a cidade de Jerusalém. Ele voltou sem resposta. Estou todo arrepiado aqui. O Espírito de Deus está aqui, irmão. A viagem que aquele eunuco fez até Jerusalém e voltando sem resposta, Deus não poderia deixar aquele homem à toa, vazio, sem conhecimento, sem entendimento. Deus é Deus, irmão. Nós temos as nossas limitações, mas quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Não é fácil. Eu sei que o nosso tempo é um pouco apertado, mas o Espírito de Deus tocou no meu coração para eu dar uma reflexão, não pregando, a reflexão para que venha trazer mais um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Só apenas isso. Muitas vezes a gente vai e não tem resposta, irmão. A gente volta confuso. A gente volta sem entendimento. A gente volta sem resposta. Eu fui à igreja, o pastor nem olhou para mim, como foi falado. Eu fui àquela igreja, o irmão nem olhou para mim. Nem a irmã olhou para mim. Aquele eunuco viajou, irmão, quilômetros da cidade de onde ele era tesoureiro a Jerusalém para adorar a Deus. Possamos dizer, ele voltou, eu acredito, decepcionado, pastor. Mas Deus, quando Ele quer, Ele faz acontecer. Usou o nosso irmão andar 3 dias. Eu não vou dizer também à noite, porque eu acredito que ele descansou à noite. Andou 3 dias, pela quilometragem que o pastor referiu aqui. Nós chegamos a perto de Aracati, que daqui para Aracati dá 132 quilômetros. E ele andou um parte desse percurso. Aleluia. Saia daquele, irmão, turbinado, afoguetado pelo Espírito Santo de Deus. Mas como é que eu posso sair daqui? Abre o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Cubra a vossa cabeça, feche os vossos olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite. Obrigado, Senhor, porque nada nós fazemos, quem faz tudo é o Senhor. Que o Senhor nessa noite venha sustentar cada um, do menor ao maior. Que o Senhor venha falar através até mesmo de uma revelação, de um sonho, de uma palavra. Que nessa noite seja uma noite especial na vida de cada um. E que este culto para Jesus através dos homens
Que o Senhor venha abençoar esses homens. Esse primeiro culto, possamos dizer, fique registrado no livro da memória de Deus. Que os demais cultos que vai acontecer seja cada vez mais para o Senhor. Usa a tua igreja, Pai. Usa a nossa vida. Usa as crianças. Usa os jovens, os adolescentes. Usa os anciões. Usa, Senhor. Que damos graça a Ti, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e todos possam dizer amém. Amém. Dê um aperto de mão ao seu irmão que está ao seu lado. Foi um prazer dessa noite estarmos reunidos nesse lugar. E aí tem o lanche para os visitantes. Eu sou visitante, viu, irmão? A pastora ele quer falar? Glória a Deus. Eu quero que todos os homens fiquem aqui. Todos os homens. Não é foto, pastor. Todos os homens. Agora, Palmeira, fique deste lado aqui. Todos os homens do Palmeira. Ayrton Senna, Vila e Mudubim. O Salmo de número 133, ele relata para nós, que todos conhecem e sabem, que diz, ó, e com que os irmãos está falando em Isaac, que está falando em e o Espírito Santo está feliz da unidade de vocês. Não é unidade, não é unidade que está fazendo este culto acontecer, Senhor. E que a visão, que continue nessa simplicidade, deixando o Espírito Santo de Deus preencher todas as lacunas do teu coração. E eu trouxe algo para vocês. É simples, mas foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração desde ontem. Por gentileza, traga essa bolsa aqui. Essa outra. Toda a igreja sabe que eu tenho uma loucura, eu chamo loucura santa. Quando a coisa é boa, diz assim, queremos bis. Repetição. Aleluia. Eu quero chamar aqui o pastor Adinavaldo. Sai, vem cá, pastora Adinavaldo. Vem cá, por gentileza. A minha costela, vem aqui. O evangelista Júnior falou quantos anos de casado? Foi pastor Salomão. E nós casamos aqui desde o dia 19 de julho de 1980. Cadê os homens? Vai entregar os homens do Palmeira. Agora vocês estão unidos? Vocês são unidade? Não, peraí, calma. Vocês são unidade? Então vocês vão dividir, é para dar a todos. Dá um e eles todos vão dividir. Dá isso aí todos. Não, meu amigo, não. Vai dar a quantidade de uma pessoa e eles vão dividir. Eles não, pastor. Eu quero ver se ele vai ficar.
Fica aí. Certo. Abençoe.